E aí, turma, tudo bem? Vamos falar hoje sobre o sorteio da Copa do Brasil que foi realizado ontem. Especificamente, vamos falar do confronto do Flamengo, né? Bem, para começo de conversa, eu achei o sorteio muito interessante porque nós vamos ter grandes jogos. Claro, o maior deles, com certeza, Flamengo e Atlético, mas vão ter outros também interessantes, Fluminense contra o Cruzeiro. O Cruzeiro, embora esteja na segunda divisão, é o maior campeão da Copa do Brasil, então acho que é um confronto bem interessante. O próprio clássico, Palmeiras e São Paulo, embora tenha um favoritismo para o Palmeiras, eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado. E o maior confronto de todos esses, Flamengo e Atlético. Até pela crescente rivalidade que vem desempenhando esses dois times. Eu sempre costumo dizer que essa rivalidade que existe entre Flamengo e Atlético, ela sempre foi ao longo dos anos, desde quando eu me entendo como torcedor, ela sempre foi muito unilateral, só da parte do Atlético. O flamenguista nunca se importou com o Atlético, nunca levou a sério. Essa é a verdade. Mas, principalmente em função do ano passado, onde o Atlético rivalizou com o Flamengo ali na disputa do Campeonato Brasileiro, e tiveram algumas animosidades, principalmente por parte do dirigente, eu acho que o torcedor acabou embarcando, e existe hoje, querendo ou não, uma rivalidade entre Flamengo e Atlético. Claro, muito maior por parte dos atleticanos, mas o torcedor flamenguista já está meio que embarcando nessa, né? Bom, por que, que eu acho um confronto interessante? Primeiro porque são dois grandes times. Eu acho particularmente em termos de recursos individuais, o Flamengo tem mais recursos que o Atlético. Eu acho que o Atlético ele tem um grande jogador que realmente desequilibra, que é o Hulk. Não acho Arana, Nátio Fernandes, eu acho muito fraquinho o Nátio Fernandes. O Arana é um bom lateral esquerdo, mas eu nunca vi na vida um lateral esquerdo decidir partida. É um bom lateral esquerdo, se bem marcado, claro, se deixar espaço ele vai construir por ali. Agora, o Hulk não. Ele é um jogador que realmente, da onde ele pega a bola, ele tem um chute muito preciso, muito forte. Ele consegue conciliar precisão e potência. Então, realmente é muito perigoso. Eu lembro do gol dele na Supercopa, né, contra o Flamengo, que ele pegou a bola, ele só num gesto botou para o lado e peia, caixa. Então o Hulk é um jogador muito perigoso. No mais, os jogadores do Atlético são de bom nível. Os jogadores ali têm um bom nível, mas não passa disso. Desequilibrantes não são. Já o Flamengo, por isso eu digo, tem jogadores, recursos técnicos melhores do que o Atlético Mineiro. A gente tem o Arrascaeta. O Arrascaeta numa grande fase, se ele parar de ir para essas baladas que ele tem indo aí, eu acho que ele é um jogador preponderante que consegue fazer a diferença. No momento ali de genialidade, ele consegue deixar o Gabigol na cara do gol, ou ele mesmo faz um gol. O Gabigol também é um outro jogador que tem muito talentoso e muito desequilibrante. Se parar com essa carreira de rapper dele aí, eu acredito que ele também tem um fator preponderante. O Bruno Henrique é outro jogador que ele é um jogador muito característico que aparece em decisão. O Bruno Henrique é daquele jogador que ele não gosta de joguinho fácil, não. Esse negócio de joguinho mais ou menos, não. Agora bota ele num jogo grande, esse cara aparece. E o Everton Ribeiro que vem numa crescente evolução. Ele parece que encontrou seu futebol. Os últimos jogos do Flamengo, mesmo quando o Flamengo jogou ruim, o Everton Ribeiro foi o único que salvou, que vem desempenhando bem. Então eu acho que o Flamengo tem pelo menos esses quatro jogadores que são jogadores desequilibrantes. Então ele tem tecnicamente mais recursos que o Atlético Mineiro. O problema é o coletivo. E a gente tem uma incógnita aí que pesa muito. O que vai acontecer com o Paulo Souza? Bom, para muitos, e eu me coloco nesses muitos, o Paulo Souza já não é mais técnico do Flamengo, mas ainda está ali. É uma diretoria muito, muito competente. Na verdade, ela abusou do direito de ser competente. Né? Porque tem um nível também, né? Vamos combinar. O cara já não é mais técnico do Flamengo. Todo mundo já fala como se ele não fosse. E aí a diretoria não demite porque não tem uma outra comissão para colocar ali de transição, uma outra comissão interina. Cara, qual o nível de incompetência? Vai manter o cara lá só porque não tem quem substitua? Poxa, não dá, né? Que planejamento foi esse?
Entende? Então tem que ver o que vai acontecer com o Paulo Souza, porque a gente não sabe o que acontece com o Flamengo. O Flamengo, fora do campo, ele tá uma zona. Dentro do campo também. Então a gente não sabe o que vai acontecer. E essa é a minha preocupação. Eu acho que a gente tinha que fazer logo, definir a situação do Paulo Souza. Hoje tem um jogo contra o Bragantino. Mas se o Flamengo goleia o Bragantino, aí vai até o jogo contra o Internacional, aí perde contra o Internacional, de novo a gangorra. Isso atrapalha o ambiente, essa indefinição, esse ambiente pesado. Então o Flamengo é uma incógnita nesse sentido. Para mim, o melhor que poderia acontecer com o Flamengo, independente de qual técnico venha, é definir a situação do Paulo Souza, que para mim ele já é um técnico demitido. Ele está ali por uma incompetência pura da diretoria do Flamengo, que não tem substituto. Seria demitir o Paulo Souza, definir logo isso, e aí já começar um trabalho, seja qual for o técnico, ou com uma comissão interina de transição, começar logo o trabalho visando os confrontos mais decisivos. O Flamengo decide sua temporada nas próximas semanas, entre junho e julho. E eu não estou falando só de Copa do Brasil, Libertadores também, contra um Tolima que não tem uma camisa que aparentemente não assusta, mas é um time bem montadinho. Se o Flamengo entrar como entrou contra o Fortaleza, inclusive o Tolima joga parecido. Se o Flamengo entrar como entrou contra o Fortaleza, é peia, pode ser da Libertadores. Então, esse confronto da Copa do Brasil vai nos dizer muito o que o Flamengo vai fazer até lá. Vai definir a situação do Paulo Souza. Para mim, a questão do Flamengo não é uma questão técnica. Jogadores nós temos. Para mim, o nosso elenco é o melhor elenco da América do Sul com sobras. A gente tem que definir a zona que virou o Flamengo. Esse que é o ponto. Dirigente que contrata técnico sem convicção nenhuma, um centro de inteligência, de que inteligente não tem nada, eu não vi um jogador indicado pela inteligência que deu certo, sabe? É um monte de coisa errada acontecendo ali, e eu acho que é isso que o Flamengo tem que tratar, se não de resolver, porque são mudanças profundas que vão precisar ser feitas, né? Podemos até falar isso em outro vídeo, mas pelo menos para melhorar, para conter essa zona que existe ali. E certamente a presença de um novo técnico, de uma nova comissão, vai renovar ali o ambiente, os ares, e vai tornar propício para que os jogadores foquem aonde eles precisam focar, que é no seu desempenho e nos jogos decisivos que estão por vir. Porque enquanto isso não acontece, tem a questão do vestiário, que não está fechado, tem um jogador que não gosta do Paulo Souza, tem o que aconteceu com o Diego Alves antes do jogo contra o Fortaleza, que ele aqueceu, mas depois mandaram ele para arquibancada, para o camarote, e aí o elenco não gostou, achou uma falta de respeito. Existe um monte de picuinha, um monte de coisa que tem que mexer ali. E tem que mexer antes do jogo contra o Atlético. Porque depois também, perder não adianta. Se desclassificada não adianta mais chorar o leite derramado. Então o Flamengo tem que fazer isso agora. Tem que conter toda essa celeuma, toda essa zona, botar um basta, pelo menos um paliativo, colocar uma comissão nova lá, mesmo que seja de transição, e falar, moçada, vamos focar agora, porque nessas próximas semanas a gente decide nosso ano. É isso que precisa ser feito. E é isso que eu espero que essa diretoria tenha um mínimo de responsabilidade para fazer isso agora. Bom, essa é a minha opinião, mas eu quero saber a sua. Deixa seu like ou dislike aqui nesse vídeo e seus comentários também, para saber qual é a opinião de vocês e a gente interagir, tá bom? Não esqueça de se inscrever no canal para ajudar o canal a desenvolver e crescer, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.